Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Manuel, Marcos Malhoadas, Tiago Henrique. Dentro em breve ou em instantes, teremos a presença conosco Luciano Coelho, nosso colega magistrado, que tratará do tema teletrabalho, home office e aspectos psicológicos. Olá, Célia, boa noite. Boa noite, Marcos, boa noite. Manuel, sejam todos bem-vindos. O Luciano já está entre nós. Vou inseri-lo aqui conosco. Um instante só. Luciano, você tem que pedir para participar. Ou me seguir no Instagram, porque senão eu não consigo te adicionar. Pode sair, me adiciona como amigo, ou pede, tem dois rostinhos ali, você coloca, você já está na live, mas eu não consigo te adicionar como participante. Então você precisa acionar, ou me seguir no Instagram, ou acionar aqueles dois rostinhos que tem um ao lado do outro na transmissão. A não ser que a gente faça, ó, a Célia eu consigo adicionar. A não ser que você use o celular dela. Sejam todos bem-vindos. A Psy Hockling, Elis Mara, o Luciano, já temos 10 pessoas. Vamos lá. Mande uma mensagem para mim aí, Luciano. Olá, Giovanni. Olá, Denise. O Marcos já disse para aplicar uma revelia em você, não farei isso. A Jo, minha querida, seja bem-vinda. O Daniel Correia, seja bem-vindo. O Vini Yuri, a Bia Andretta, muita gente participando conosco nesse instante. Agora sim. Oi, Luciano. Eu estava no computador, eu acho que só funciona pelo celular. Infelizmente, o Instagram para fazer live é só no celular. No computador ele não. Celular, ah, viu? Então, vivendo e aprendendo. Pronto. Tudo bem Aí, aí, ó. Luciano? Tudo bom. Tá ruim a iluminação em cima, alguma coisa? Tem que aceitar. Peraí, deixa eu Eu pôr acho que é aqui. bom você talvez diminuir ou mudar a posição do celular, que senão fica a luminosidade. Aí tá excelente, tá excelente. Aqui tá bem? Tá Então, ótimo. eu vou arrumar um suporte aqui. Aquela estante lá atrás é de livro, viu? Não é aquelas que compra na internet. É livro mesmo. Tá bom. Ele deve Que ser tem uma livros. turma comprando estante na internet agora, para se fazer. Luciano, ó, já vou registrar aqui os nossos amigos que estão conosco, a Camila Caldas. Olá, Camila, boa noite. A Priscila Favaron, o Marcelo Rodrigues, nosso colega advogado, a Silvana Alves, Urbanejo Advogados, lá de Londrina. Tem aqui uma Psy Rockline, Corpo Essência, deve ser sua amiga, É a Luciano. Rosane. Isso é a Rosane, lá de Joinville. Olha, Ah, agora apareceu no computador, rapaz. Olha lá. sério? Enfim, é. Agora você Não, escolhe, agora. então. Os dois não dá para ficar juntos, senão dá eco.
Fernando, agora apareceu no computador. Ah, peraí. A minha filha trouxe um treco aqui que, ó. Pode. Peraí. Não, tranquilo, Ó. tranquilo. Gabriel Bogo, boa noite. Enquanto isso, eu vou registrando a audiência aqui. O Arthur, o Mi Destre, o Vinícius, a Célia, evidentemente, está aí curtindo você. Manuel, Tiago Henrique, várias pessoas, já temos 17. Esse tema aí de ficar meio triste na pandemia chama a atenção de muita gente, Luciano. A hora que se Vai tiver ficar assim, tudo não. certo Tá aí, assim, me se acabar, avisa. eu não sei se tem bateria para 50 minutos. Se acabar a bateria, a gente vê o que faz depois. Não, aí se acabar a bateria, nós mudamos Eu acho que de tem, tema. porque ele não tá, ele tava legal. Ó, a Fernanda é assistente aqui de Muito contra-regra. bem, muito bem, muito bem. Mas Tá, ela não tá conseguiu aqui. fazer. Eu tenho medo, porque no computador às vezes não dá certo. Ó, o André Passos ali. Olha o André aí, ó. Já deu um oi para você, o Giovanni. Muita gente está entrando aqui. Já estamos com 16 para início de conversa. A hora que você tiver tudo certo aí, me avisa. Esqueci desse pequeno detalhe, né, Luciano? Dizer que é só no celular. Olha só. Eu estou tentando só achar um jeito de não ficar essa iluminação forte para trás. Aí, ó, pronto aqui, dá certo? Pronto, 100%. 100%. Opa, Não deu. caiu o prédio aí. Vai ficar assim mesmo, ó. Vai ter, o único jeito é esse aqui. Tudo bem, tá ótimo. Pronto. Ainda bem que é teste. Pronto, olha aí, ó. Pronto. Aqui, ó. Isso, beleza. 100%, 100%. Tudo isso faz parte é bom esses bastidores, porque a gente vai aprendendo, porque você sabe que esse teu espaço vai ficar, né? Depois da pandemia, isso aí tá virando, eu não vou te chamar de gordo, mas tá ficando, isso aqui é o programa do Jô, né? O povo quer participar desse negócio aqui. Daqui a pouco o pessoal vai estar brigando, eu já fui, você não, eu não fui ainda. Entendeu? É o sofá da Hebe. É o sofá da Hebe. Você vai olhar para a câmera para responder, tá, Luciano? Para qual câmera agora? Para aquela ali, essa aqui. Da tua frente mesmo, da tua frente mesmo, da tua frente. Luciano, bom, vamos começar então oficialmente essa live. Essa é uma iniciativa do Instituto Edésio Passos, que tem no seu lema Cidadania, Democracia e Liberdade. O Instituto Edésio Passos celebra a memória de um grande lutador das causas sociais desse país e um dos artífices dos direitos sociais e do direito do trabalho, que é o doutor Edésio Passos. Nessa noite temos a alegria, a honra de receber o doutor Luciano Coelho. Luciano Coelho é juiz do trabalho em Cornélio Procópio. Veja, logo teremos pessoas que não são do Paraná. Você vai ter que explicar depois quem foi Cornélio Procópio. Luciano, evidentemente, tem formação jurídica, por isso é juiz do trabalho, é mestre em Direito, graduado em Psicologia, com ênfase em Gestalt e Psicologia Existencial. É também diretor de comunicação da Associação dos Magistrados do Paraná. É autor de artigos jurídicos e de um livro Inovações Legais no Contrato de Trabalho, do Trabalho Doméstico, pela editora RTM, muito querida aqui do estado do Paraná, do Anthony. Também tem um livro de poesia. Luciano, antes de começar o nosso bate-papo e antes de você dar a sua primeira saudação, você acredita que eu estava pesquisando e já achei uma música sobre pandemia, rapaz? É o tal do Léo Fressato. Eu não conheço, pode ser que os mais jovens conheçam. E a música diz assim, Luciano. Quando tudo começou... O nome da música é Pandemia. Diz assim, quando tudo começou, eu não quis acreditar. Eu queria sair, eu queria beber, queria te beijar. Não você, mas a música, né? Mas a ficha caiu feito uma bola de boliche no meu pé. Quando eu dei por mim, eu vivia trancado, nunca mais eu te vi. Fiquei dissociabilizado. Difícil essa música, hein? Mas não foi a pandemia que tudo ocasionou. O corona só pegou carona.
na solidão que você me deixou. Olha, Esse é o poeta Léo Fressato. Luciano, boa noite. Dê aí sua saudação inicial para aqueles que nos acompanham nesta noite fria curitibana. tá frio mesmo, né? O pessoal do norte, lá de Londrina, me falou que tava frio lá. Eu falei, vocês não têm ideia como é que tá em Curitiba, né? Mas tá frio, mas tá agradável. Vamos aqui. Você tá de cachecol aí, né? Tô. Boa noite a todos. Agradeço o convite do pessoal lembrando aí a memória do nosso Edésio, o Instituto Edésio Passos, que tem uma importância enorme aí nesse nosso pensamento democrático, coisa que ultimamente andamos precisando muito de pensamento democrático ultimamente. E você sabe que você falou da pessoa dessa música, que eu nunca mais vi. O livro A Peste de Camus, que é de, salvo engano, é 47, uma coisa assim, ele fala, porque quando fecharam a cidade, um dos maiores problemas que eles enfrentaram na época, que tiveram que fechar uma cidade, foram os amantes que estavam nas outras cidades, né? E daí ele fala do sofrimento da pandemia, do sofrimento, e você imagina, porque o cara estava isolado isolado não tinha isso aqui, né? E a pessoa na outra cidade, não havia entrada e saída, então acrescia, né, um sofrimento a mais. Ele até coloca que havia um casal de idosos, casados há muitos anos, e que ali deliberaram, a comunidade deliberou permitir que a idosa retornasse à cidade, porque senão o cara não ia conseguir sobreviver. Então são coisas realmente da nossa... eu aconselho, inclusive, um dos livros que eu li na pandemia foi esse A Peste, né, de Camus. Eu reli, eu já tinha lido, e é impressionante como ele foi ali visionário nas coisas que estão acontecendo, né? As pestes e pandemias, epidemias, elas revelam o que, por vezes, está escondido nas sociedades, né? Tudo de bom, que talvez a tudo de bom. solidariedade Elas resgatou. exacerba-se, né? Isso exacerba o bom e o ruim. Exatamente. Pode ver que nós ficamos um pouco mais solidários, talvez preocupados, ajudando quem precisa, ao mesmo tempo um pouco mais agressivos, talvez querendo achar um culpado, né? Alguma coisa assim. Isso tudo faz parte da psicologia da pandemia. Exato. Mas, Luciano, a pandemia chegou, as pessoas não acreditaram muito no começo, as informações e o turbilhão de acontecimentos mundiais chega ao Brasil, estabelece uma nova situação, o modus operandi, o modus de trabalho, as pessoas vão cada vez mais desacelerando a atividade econômica, empresas, grandes negócios, pequenos negócios, bares, hotéis, restaurantes vão fechando, encerrando, interrompendo atividades. As grandes empresas destacam os seus estamentos burocrático-administrativos para o teletrabalho e nós temos uma tendência irrefreável e uma necessidade nesse momento que foi as pessoas ficarem nas suas casas para que o vírus não desempenhasse um papel de contaminação muito grande. E nessa noite vamos discutir teletrabalho, home office, vamos tratar numa perspectiva jurídica e numa perspectiva também nas questões de natureza do equilíbrio emocional, psicológico, daquilo tudo que possa se dizer. Luciano, o trânsito ficou vazio, os gastos diminuíram, as viagens também. Já existia um home office ou um teletrabalho, e aí depois você vai também diferenciar um de outro, isso já existia enquanto prática empresarial no Brasil? Já era uma tendência. A diferença, né? A gente já percebia a tendência, né? Inclusive, algum tempo teve o artigo 6º da CLT equiparando aqueles meios telemáticos, né? Só que, assim, só para diferenciar, teletrabalho é qualquer trabalho feito por meio telemático que não no locus da empresa, deslocar, né? Esse local da empresa, há muito tempo, já começou a uma tendência de ficar
esvaziado, né? Aquelas baias, aquela situação, porque você tem muito trabalho externo, muito trabalho teletrabalho, meios telemáticos, trabalho em casa. Eu já estou sabendo aí há mais de 5, 6 anos empresas, inclusive um grande banco, que às sextas-feiras ele permitia que alguns funcionários ficassem em casa, né? Sexta-feira o funcionário trabalhava de casa, já era uma tendência. Agora, veja, daí eu confundi um pouco. Isso é home office, então. Porque o teletrabalho é aquele trabalho que não necessariamente pode ser feito em casa. Pode ser um vendedor que trabalha pelo seu palm top, né? Qualquer trabalho fora ou pelo meio telemático. E o home office é aquele, né? No nosso lar, doce lar, que daí você estabelece na sua casa, né? Um home específico, né? O teu escritório, o teu locus fixo de trabalho é em casa, né? Essa é a diferença. Uhum, uhum. Agora, nessa dinâmica que atropelou qualquer programação de home office, né? Porque você pode ter um teletrabalho ou um home office num coworking, né? Mas isso não era mais não, possível, né? mas não tenha dúvida. Eu até acho que a gente deu nosso título ali, né? Aspectos jurídicos e psicológicos. A gente poderia ter colocado assim, né? Na pandemia, né? Porque uma coisa, né? A gente estava refletindo esses dias. Uma coisa é um home office, daí a lei fala que o empregador ele pode negociar com o empregado, e daí para alterar isso ele teria pelo menos 15 dias, né? Que é uma questão bastante razoável aí para. Então você avalia, porque já entrando em algum aspecto psicológico, tem gente que não se adapta, sabe? Eu até lembro quando eu era, né, isso, né, alguns anos atrás, melhor eu não lembrar quantos, quando eu era assessor no Tribunal do Trabalho, havia essa possibilidade no meu gabinete de fazer o serviço em casa, e eu não gostava, eu gostava mais de ir até o gabinete, sentava ali, não sei, por algum motivo não me adaptava especificamente ali. Então, uma coisa é o home office, em que o empregado avalia as possibilidades e o empregador também. Esse home office específico, vamos lá, não tem trânsito, né, nas grandes cidades, o empregado economiza gasolina, né, o empregado economiza roupa, se você for ver aí um dress code, um terno, um tailleur, se você não precisar ficar comprando isso toda hora, também é uma economia. Então, ele tem aí, eu vejo muitas vantagens, né, do home office. Agora, nossa, outra coisa, numa pandemia, sai um decreto no sábado, na segunda, na quarta-feira, sua empresa fecha. E você é obrigado a vir para casa, né? Seja com meios fornecidos pelo empregador, seja meios quaisquer. Eu aqui em casa, por exemplo, precisei em determinado momento melhorar a internet, porque não deu certo. Eu estou com 4 pessoas aqui lidando com essa questão da internet, né? Temos agora as audiências telepresenciais. Às vezes um advogado que não tinha na sua casa uma internet boa a gente vai precisar fazer isso. Então, isso é diferente, né? A gente não prepara a família e vamos pensar que é um trabalhador que pode estar aí com o seu salário reduzido, com alguma angústia, né, acerca da possibilidade ou não de continuidade do emprego. Então, esta situação de home office em pandemia é uma situação bastante diferente. E até eu estava ponderando sobre a negociação, né, os custos disso, né? Uhum. Se por um lado é razoável que o empregador arque com alguns custos, né? Embora o empregado deixe de ter outros custos, né? O empregado deixa de ter um custo com gasolina, por exemplo, né? Agora, o empregador deveria, em tese, arcar com o custo de internet, com o custo de... Só que isso numa situação ideal, porque nós vamos ter aí uma situação de pandemia em que o próprio empregador talvez tenha que fechar esteja com o seu estabelecimento fechado. Podemos, no limite, arguir aquele artigo da CLT que fala da colaboração em emergência ou algo do gênero, né? O empregado abre mão de algum recurso que vai usar na sua residência, o empregador depois pode negociar algum benefício e todo mundo sobrevive, né? Que é o rigorosamente que a gente vai tentar fazer nesse momento. Sem dúvida. Luciano, antes da gente até seguir adiante, eu vou registrando aqui a presença dos nossos colegas,
O André Passos novamente Queria falou. agradecer ao André aí, mandar um beijo para o André Passos aí, que falou aqui, eu vi que ele mandou uma mensagem aqui. Eu não quis Isso. responder mexendo aqui, porque se eu botar o dedo nesse negócio aqui, vai dar algum problema. Então, eu Não prefiro faça, não ficar faça. parado. Depois você registra. O André diz assim: grande Luciano, fico muito contente com a sua presença nesse momento importante para reflexão e fortalecimento da democracia. O Almir Carvalho, que você conhece bem, a Tânia Hoffmann, nossa querida Tânia, do Tribunal, Marco Dantas, a Camila Tiba, o Gleidel, nosso colega, ex-presidente da associação. O Marcos aqui faz uma provocação. Hoje o problema do home office está no agito dos colegas do home. Ou segurar a piazada em casa, né, Luciano? Esse também é uma outra questão. Claro, A quem tem gente... criança. Cada um pegou. Eu só tenho aqui em casa são adultos praticamente, mas quem tem criança não é incomum, né? Quer Ah, dizer, você está fazendo um trabalho, passa um atrás, passa outro, discute, e isso é interessante também, porque quando no home office normal, você tem tempo de preparar a criança, né? Papai vai trabalhar em casa e tal, porque para a criança, isso uma colega minha, psicóloga, a Isabela Maciel, que sempre me dá umas dicas, umas questões disso aí, ela tem o Instagram dela aí, e ela fala assim, poxa, é difícil para a criança entender que o pai e a mãe estão em casa, mas não estão disponíveis para ele. Isso é uma situação que é complexa com a criancinha mesmo, né? Poxa, mas a minha mãe está lá, mas eu não posso ir lá. Então, é um aspecto que os pais têm que pensar bem, ponderar. Lidar com criança nessa história da pandemia aí é bastante delicado, sabe? Explicar por que tem a história do bichinho, por que tem que sair, por que não dá para ir ver a vovó, o vovô. Eu passei dessa fase de filho pequeno já, mas eu calculo, é uma coisa bem delicada, sabe? Tem que tomar cuidado. Imagine um contexto de uma mulher que vive com seus filhos sem um companheiro, uma companheira, né? Que daí tem que dar Também, conta da também. dimensão do trabalho, da maternidade e dos afazeres domésticos. Eu conheço pelo menos algumas, inclusive colegas, juízas que têm essa situação, e aí veja que ainda tem a situação de que a criança tem que ver o pai, tem que ver a mãe, está isolado, né? É um contexto bastante complexo, né? Isso não é brincadeira, esse tipo de coisa, não. Isso é bem complexo de trabalhar. Sim, sem dúvida. Veja, Ó, temos o Almir 30 está pessoas colocando na ali, ó. sala, hein? O Almir está colocando ali da desconexão, é verdade. O Almir Carvalho colocou a desconexão é prejudicada. A desconexão no sentido de é um conceito ali do Souto Maior, né, o direito à desconexão. Quando você se dá conta, 11 horas da noite você está trabalhando. É. Você perde um pouco, porque o local do trabalho, né, é aquele horário. Então, isso tem que tomar cuidado também. O home office, ele muitas vezes faz com que você perca a noção do teu horário, do número de horas de trabalho, e você fica muito mais tempo trabalhando, muito Uhum, mais conectado, né? uhum, uhum. Não, e veja, o tempo de desconexão, de desligar a luz da sala do seu local de trabalho, ou da fábrica, ou da indústria, ou da loja, quando você desliga a luz ou bate o cartão ponto, você encerra a sua jornada e Isso. sai do É, local físico. E nesse momento está borrado, né? O espaço do não trabalho e do trabalho, o espaço do local de trabalho e de não do trabalho. Isso local. deixou de E, existir, né? inclusive, aquela câmara, né, a câmara de descompressão, que eu chamo, que é o happy hour. Você sair do trabalho, passar ali para o pessoal que é lá da Justiça do Trabalho, ali no Paraná, passar ali no Distinto Cavalheiro, passar ali do lado, ali, né, no Talheres ali, tomar uma cervejinha, conversar com meia dúzia de amigos, dar uma descontraída para fazer aquela passagem. Até isso a gente tá travado nesse aspecto, né? Você tá preso na tua. Então, arrisca mesmo, se você não prestar atenção, você fica trabalhando 10, 11 horas por dia e não se desconecta, e isso para a saúde é péssimo. Ó, registro aqui a presença do professor Ariovaldo Santos, nosso colega lá da Universidade Estadual de Londrina, o Mauro Opa, Carvalho, que é dirigente sindical dos metalúrgicos de Ponta Grossa. Ó, a Silvana Alves diz assim: para as mulheres, 11 horas da noite ainda é cedo, doutor. Veja só. Então, a é situação. verdade.
É as verdade. assimetrias e a divisão desigual Embora, do trabalho doméstico. embora aqui em casa não tenha essa simetria, porque aqui em casa tem que o dia da louça, o dia que um faz almoço, o dia que o outro faz, né? Tem que, né? Mas aquele problema, falando sério, aquele problema que você falou, a mulher que está em casa com o filho e que tem a sua tripla jornada, mas não tem a menor dúvida de que 11 horas da noite ela está tentando fazer um filho dormir ou dando banho numa criança para, sabe, de repente arrumar as coisas e no outro dia acordar, às vezes 6 horas da manhã, né, é uma situação bastante complexa mesmo, não tenha dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Luciano, e veja, a gente está numa situação em que você tinha uma programação, uma prática empresarial de construção de atividades em que o sujeito, num primeiro momento, encarava como até um benefício o trabalho em casa, né? E é assim que se vende isso, como uma grande conquista. Mas a pandemia tem colocado isso um pouco em xeque, né? E isso que a gente acabou de comentar é o reflexo, né? Inclusive dos custos, o que é custo do empregador, o que é custo do empregado, como quantifica isso, qual é o tempo da energia elétrica, o que é meu, qual é o tempo que eu utilizo. A legislação fala que é para entrar em acordo, né? Acordo a gente sabe, né? É aquela história. Tem o bom empregador e o mau empregador. Quer dizer, se você estiver precisando muito do trabalho, o que é a regra, e for um mau empregador, ele pode te impor alguma questão sem nenhum critério. Como eu falei, o custo direto, o que eu percebo assim, principalmente nas grandes cidades, é o cara se livrar do transporte, principalmente do transporte público, se for possível, né? Quer dizer, o home office se livrar do transporte público. Agora, eu acho que a pandemia, por isso que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado para verificar se a gente está pensando em home office na pandemia ou home office comum. Ele, de fato, nem sempre é uma maravilha. Quer dizer, ele pode, conforme a personalidade do indivíduo, inclusive o próprio empregador tem que avaliar muito bem isso, porque o cara pode ter maior produtividade ficando em casa, tem aquele que vai ter maior produtividade, e tem o cara que vai ter menor produtividade ficando em casa. Quer dizer, é um pouco da questão da personalidade, né? Isso realmente nós temos que avaliar. Não há glamour, não existe, veja, não existe glamour nessas coisas. Eu percebo que o que existe é uma tentativa, uma vantagem ou não, de quem sabe, melhorar a condição social do trabalhador. Mas vamos também lembrar aqui, nós estamos falando de home office, a gente está falando em regra aqui, para um trabalhador de escritório, de empresa média, assim, um cara de um nível médio, numa situação média. Para muita gente aí, numa situação de linha de produção, né, para o trabalhador, isso não é uma realidade, a gente é bom deixar claro aí para o nosso público que a gente não está imaginando que a realidade do Brasil é o cara em casa com o seu computadorzinho fazendo trabalho. Né? A gente está falando aqui de um nicho, de uma categoria, uma situação específica. Né? A realidade do trabalho no Brasil é bastante difícil nesse aspecto. Não dá para fazer teletrabalho, a limpeza urbana, não dá para transportar a riqueza. O trabalhador rural, exatamente. Não. E hoje até foi notícia nos meios de comunicação a questão já das contaminações comunitárias aí nos grandes abatedouros, né? Isso vai ser um problema sério para frente. Né? Eu vi isso, quer dizer, você não, ao mesmo tempo que ninguém parou de comer, né? Quer dizer, não tinha ninguém parou de comer o seu franguinho, a sua carne, então realmente é um problema complexo para resolver. Sem dúvida, sem dúvida. Luciano, dando uma pausa lúdica aqui, o que você tem nesses momentos aí de isolamento e de afastamento, né? Como você diz, desses momentos de sociabilidade que o trabalho oportuniza, né? Porque o trabalho não é só o espaço, essencialmente o espaço da produção, de dedicação do tempo, mas também é de sociabilidade, né? Quando você faz o trabalho é sociabilidade.
Que saudade aquele café no fórum, né, Sandra? Que, né, onde a gente encontra todo mundo. Isso faz parte. Isso a gente não parece, mas assim, isso faz falta, muita falta. Então, essa sociabilidade. É o que eu digo para o pessoal, sabe? Eu já passando algumas questões, a questão da saúde mental, sabe? Eu acho que o momento, eu não diria isso há 60 dias atrás, né? Eu já estou isolado há 60 dias. Mas agora a gente já tem bastante informação sobre a pandemia, a gente sabe o que está acontecendo. Dá para dar uma limitada em notícias, sabe? Ficar todo dia sabendo quantos morreram, quantos não morreram, quantos aconteceram, o que aconteceu, sabe? Eu acho que a gente começa a ver notícia, começa a ver certos vídeos que tem por aí, a gente fica um pouco triste, né, com o comportamento de determinadas autoridades. E, sabe, eu acho que a gente tem que, nessa hora, é a hora de se preservar um pouco, sabe? Aquele monte de grupo de WhatsApp que a gente quer toda hora tá dando uma opinião, tá discutindo com algum colega. Você tem aí um ou dois bons amigos, né? Aqueles caras do peito, aquele cara que não te restringe, que não vai, aquele cara que já é teu amigo. Faz um grupinho com aquele pessoal, sabe? Se abre, se coloca, mostra as dificuldades. Eu acho que é mais assim, sabe? Eu acho que é o momento da gente preservar o núcleo íntimo, né? Que a gente está vivendo, é um momento assim, é isso que eu tenho tentado fazer. A gente tem que tentar se preservar um pouquinho nesse momento, sabe? Não é hora de muita, vamos dizer assim, muita polemização, de você se colocar assim demais, né? A não sei que eventualmente seja o seu trabalho, seja esse, né? Claro. Mas de você se colocar demais, assim, porque isso desgasta aí, numa situação em que nós já estamos muito desgastados, né? Eu acho que a gente passou por fases, aí você pode ver, no começo teve a fase dos memes, das brincadeirinhas, que estou isolado e tal, depois teve, né, a gente começa a perceber que vai ter que fazer essas lives, que vai ter que agitar alguma coisa, mas também chega uma época que a gente começa, isso tudo começa a entrar num sistema de um pouco de preservar, sabe? Não dá para fazer assim, que nem a tua é o semanal, né? Mas não dá para o cara fazer live toda semana, para o cara querer estar em reunião de manhã, à tarde, agitando toda hora, porque ele não pode, a gente não pode deixar de perceber, e já puxando aí para a linha terapêutica, né, da Gestalt, por exemplo, a Gestalt fala que consciência é saúde, né? Se você se percebe, por exemplo, por exemplo, não consigo dar uma aula de pós de 4 horas online, eu não consigo fazer, é uma incapacidade que eu tenho. Pode ser que alguém consiga, mas assim, tentar se preservar um pouquinho, porque hoje a gente não sabe quanto tempo vai ficar em casa. A gente não tem uma data para isso, sabe? Então, eu acho que o momento, né, a ideia que eu daria em termos psicológicos para as pessoas é ir tentando preservar, sabe? Porque guardar energia, sabe? Não gastar energia em coisa que não seja extremamente necessária, porque vai precisar. Hoje eu estava assistindo uma entrevista no UOL com o Gregório do Vivier, ele falou de um termo que eu nunca tinha ouvido falar, mas achei muito significativo, né? Ele falava da infodemia, ou seja, o excesso de informação que te causa um Isso. mal-estar, né? Você não consegue gerir essa quantidade imensa de informações que estão sendo colocadas na internet, que todo mundo entrou numa pira, eu acho que todo mundo, no primeiro período, de ler tudo sobre a doença, né? Se informar Claro, sobre eu queria saber, eu queria entender, E, ao mesmo tempo, entramos numa situação, eu, pelo menos, entrei, não sei se é o caso de todos, de pensar assim, mas mais uns 10 dias, mais uns 15 dias, entendeu? E hoje a gente tem aí uma situação em que, de repente, não... E aí você começa a ler uma coisa, não, mas dizem que é até tanto, dizem que vai morrer tanto, dizem que não sei o quê, mas o doutor... Aí vem aqueles videozinhos, né? O doutor fulano disse que isso não adianta, o doutor tal indicou não sei o quê. E aí você vai ficar doido mesmo, porque você não vai conseguir digerir essa quantidade de informações nesse momento. Exato, exato. Vamos registrando as presenças aqui, Luciano, da Vivi Letts, o Marcelo também bem observado, o Jack Cruz, o Andrius Gama, o APF Arco Verde, a Daniela Albuquerque, nossa colega advogada, o CC... Olha o Gersinho ali, ó.
A Viviane Gersinho está ali. Pois é, olha aí. Várias pessoas aqui. Estamos com 30 pessoas nesta sala. A Gisele. O Gersinho, ele tá com uma coisa que eu já me notei, eu me senti também, a gente tá com, como é que é, com abstinência de futebol. A gente precisa de um jogo de futebol, de qualquer, né? A gente começa a assistir jogo antigo, começa... Vale a pena eu nunca imaginei que ia fazer tanta falta, né? Eu nunca imaginei que ia fazer tanta falta o futebol. Pois é, vale a pena ver de novo no futebol? Não dá, Vale. né? É muito chato. Né? Não estou dizendo que é para voltar ao futebol, pelo amor de Deus, né? Mas não dá para voltar ao futebol. Mas que a gente sente falta, sempre. Sandro Silva, do Jazz, boa noite. Então, o Gerson pergunta de um time que se chama Furacão, eu não conheço. O Almeida diz assim, assistir o jogo do Coxa de 85, ninguém merece. Eu também acho. Nem de 2001, ninguém merece. É muito longe. Mas vamos lá, Luciano, o que você tem ouvido quando a tristeza bate, a melancolia, tem ouvido, lido ou assistido nos teus tempos livres? Olha, durante a pandemia? É interessante, né? Talvez o pessoal espera, não, você vai ler um livro intelectual, mas não, nada. Eu sabe o que eu estou assistindo? Eu estou revendo Os Vingadores, desde o primeiro, né? Eu estou revendo Vingadores, depois Era de Ultron, depois Guerra Infinita, depois Ultimato, que no meu modo de ver é um dos melhores filmes da década, assim. E toda vez que eu vejo Ultimato, na última cena do Capitão América, eu choro. Não sei se é porque eu estou muito, né, sentimental e tal, mas então, coisas assim que não sejam, vamos dizer assim, que não puxem tanto para a nossa realidade tão difícil, né? Porque, de fato, você passa o dia inteiro vendo notícias e coisas assim, é complicado. Mas a gente consegue ver Netflix, né, rever esse tipo de, que Star Wars já assisti, Rogue One, sabe? Aquelas coisas assim para sair um pouco que a fantasia, né? Os heróis têm essa coisa, né? Tem é um arquétipo junguiano que ele nos tira da fantasia, nos dá uma ideia, né, de poder. Então, para essa coisa é interessante. Eu estou entregando aqui, Luciano. Diz que você assiste Malhação. Camila, Olha, parece que o secretário de Cultura vai ser o cara da Malhação lá, então vamos começar a ver. Você já está antecipando a tendência. Luciano, e música? O que você tem ouvido? Eu gosto de Queen. Queen, é? Eu gosto de Queen, Bohemian Rhapsody. E daí teve, o Aldir Blanc, que faleceu no meio da pandemia, né? Aí eu botei o Aldir Blanc, que aí, né, eu fico aqui escutando MPB, Elis Regina, Aldir Blanc, às vezes Blindagem. A Josiane Foltran, só para você saber, é a minha terapeuta. Ela já colocou aqui, adorei Os Vingadores Ultimato, muito significativo. Eu tenho que assistir, porque eu sou muito chegado nesses livros. Eu estou pensando, se eu tivesse conhecimento para tanto, eu faria uma tese sobre Vingadores Ultimatos do ponto de vista de Heidegger. Porque Heidegger fala sobre o tempo, e aquilo ali mas eu não tenho, eu estou sugerindo porque eu não tenho esse conhecimento, eu só estou chutando aqui uma coisa, né? Ser e o tempo. Mas quem tiver... a Célia está lembrando aqui, que eu gosto de assistir filme de zumbi, é verdade. Eu gosto de série de zumbi, filme de zumbi, gosto mesmo. Filme trash. A audiência já te entrega aqui no ato. Eu gosto de trash. Tem um canal no YouTube, o canal do Getro, é ótimo, de trash, filme e tal, é muito legal, adoro trash. Vou dar um abraço aqui para Ellen Hazan, nossa colega advogada trabalhista de Belo Horizonte, foi minha entrevistada aqui na quarta-feira passada, também está registrando sua... Um abraço, Ellen, um abraço. Luciano, vamos seguindo nessa prosa nossa aqui de home office, teletrabalho, e agora nesses aspectos mais psicológicos, né? A gente tem um documento da OIT que trata muito, né, desse equilíbrio entre o trabalho doméstico, a divisão das tarefas domésticas, a divisão do trabalho, o equilíbrio entre atribuições familiares e o trabalho externo, que são trabalhos, né? O interno, o residencial, e o externo no local de trabalho, ou nesse momento que está tudo junto e misturado, não é isso?
o trabalho de casa com o trabalho do teletrabalho. E você conseguiria estabelecer uma linha comparativa ou uma reflexão nesse home office de pandemia e o home office fora de pandemia? Ah, sem dúvida, e muda completamente, muda completamente. Primeiro vamos lembrar aí que a OIT, ela faz, inclusive ela coloca ali, quando ela fala do trabalho doméstico, ela coloca que qualquer, né, qualquer tipo de trabalho, domo, né, domicílio, qualquer tipo de trabalho feito em casa, e ela quer para os domésticos toda e qualquer igualdade com relação ao trabalho das outras pessoas, né, o trabalho dos outros trabalhadores comuns, né. Eu faço uma diferença profunda no home office comum com o home office do trabalho de pandemia, isso não tenho dúvida. Eu acho que o que nós estamos vivendo no momento é um home office de emergência, entendeu? Sendo bem jurídico, bem específico. Eu não tenderia a interpretar uma questão jurídica hoje, neste home office que aparecesse, da mesma forma que eu interpretaria uma questão jurídica no home office num ambiente absolutamente comum. Então, eu posso flexibilizar, a ponto de dizer, olha, o empregador deveria ter fornecido dinheiro para o empregado pagar o provedor da internet. Uhum. Eu poderia até tender a dizer, não, é verdade, o empregador deveria arcar com esse tipo de custo. Neste momento, eu tenho muita resistência em entender que todo o custo desse home office iria para o empregador, né? Em regra, vamos lá, tem empregador e empregador, né? Demonstrado que foi de má fé e tal. Mas o que eu tenho visto não é isso. O que eu tenho visto são empresas aí tendo que você imagine, isso aconteceu inclusive com o nosso tribunal. Nosso presidente lá, do dia para a noite, tem que botar 1.000 pessoas em casa trabalhando. Tem empresa que botou 4.000. Isso é um negócio brutal, um negócio, sabe? Daí tem boas empresas, inclusive, né? A empresa que o meu filho estagia, hoje mesmo mandou uma caixinha de chocolate para os funcionários que estão em casa, sabe? Que estão cuidando da parte psicológica do cara que está em casa. Então, eu acho que a parte psicológica da home office em pandemia é muito diferente da parte psicológica do home office. E até falando da OIT, né, nós criamos a OIT no final da Primeira Guerra. Né, então, a OIT veio no Tratado de Versalhes, em 1919, né, em função dos horrores, né, da Primeira Guerra Mundial. Tem até um filme, aquele filme 1917, muito interessante também para assistir isso. Tivemos a Segunda Guerra, quem sabe agora, pós-pandemia, a gente não consegue, né, não sai daqui um pacto acerca de alguma coisa que beneficie as pessoas, um pacto de trabalho após pandemia, porque rigorosamente é uma guerra mundial. Nós estamos numa situação equivalente. Né? Sim, sem dúvida. O que é importante dizer, Luciano, que certamente esta pandemia colocará na sociedade humana uma tatuagem. Né? A sociedade ficará marcada com alterações substantivas na vida em sociedade, na organização eu espero, do trabalho. Né? Eu espero muito, sabe, na educação, na renda mínima, a gente tem conversado sobre isso, sabe? A ideia de renda mínima que tem em alguns países, eu acho que sabe, mas não tem dinheiro, mas não sei o que, eu não sei, isso eu não sou economista, eu não sou nada, eu simplesmente é um desejo meu, uma coisa em que cada brasileiro pudesse ter sua renda mínima e tal, isso seria um negócio que, sabe, seria uma evolução social brutal do ponto de vista, né, da qualidade da condição social. Sim, sim. Vamos registrando as presenças aqui. O Beto Vaz, nosso querido amigo advogado trabalhista, agradeceu muito, registrou aqui seu contentamento com o nosso bate-papo. O Fabrício passou aqui, eu esqueci, dizendo que você tinha que tocar uma viola aqui durante a transmissão. A Nogueira? Andréia, colega advogada, Márcia, várias pessoas registrando. Esquecemos, você podia tocar uma viola aqui no finalzinho, certamente. Não, não.
Eu sou, como é que é? Mero amador do negócio, né? Mero amador. Não vou Agora, fazer Luciano, essa, né? Eu não o... vou estragar. O pessoal já está em pandemia, vai ter que me ouvir tocar viola, não vai ser bom para a saúde mental do povo. escute uma coisa, quais são as os possíveis problemas que podem surgir desse tempo excessivamente longo de isolamento social que as pessoas estão submetidas, né? Essa questão da ansiedade, da depressão, como é que isso, Mas, como sem isso pode dúvida. se expressar e como se pode se evitar de alguma forma? Depressão, ansiedade, o que eu tenho ouvido muito, e aí aqui eu vou abrir, quer dizer, não é só ouvido, isso eu estou falando, eu estou dando estou fazendo uma live de saúde mental no mesmo estado que os caras que eu estou falando, né? Quer dizer, nós estamos todo no meu barco, então, assim, eu por vezes tenho dificuldade para dormir, sabe, dificuldade para dormir, inclusive é um problema do home office, às vezes troca a noite pelo dia, né? Fica até 3 horas da manhã trabalhando, acorda meio-dia, entendeu? E daí essa falta de regramento, né? Em termos isso aí também não mudança de padrão alimentar, porque embora a gente tenha aí os mercados abertos, mas você tem que estar pedindo muita coisa, né? E daí na hora de pedir já viu, né? É pizza, é sanduíche, eu não sei, eu nunca vi um delivery de alface, né? Não sei se tem, mas em princípio o E pessoal salada de pede, né? beterraba, sabe? Delivery, deve ter delivery de salada, mas não deve fazer tanto sucesso quanto o delivery de pizza, que tem vindo muito, né? Então a gente acaba alterando o padrão alimentar, mas é isso, é depressão, né? A depressão, que é essa redução. Quem já tinha, inclusive quem já tem tendência, quem já fazia tratamento, precisa ficar muito mais atento a isso, né? A ansiedade, que é aquele sentimento de que alguma coisa vai acontecer, aquela agitação, você fica de repente dentro de casa. Porque nós temos que lembrar também, né, Sandro, que o brasileiro é um povo, como é que eu vou dizer, social de rua, né? Que o pessoal fala, mas na Irlanda, mas na Suécia, você não entendeu? Quer dizer, no Brasil, o caboclo lá, inclusive é uma das coisas que eu adoro ir para São Paulo. O que eu gosto de São Paulo? As padarias. Sim. O cara não faz nada em casa, ele dorme no apartamento, mas ele toma café na padaria, o Boteca, uma instituição nacional, a gente fica, daí vai dormir em casa. Então, assim, o brasileiro não é de ficar fechado em casa muito tempo. Então, é uma cultura completamente diferente, é uma cultura de calor, é uma cultura de abraço. Então, é uma cultura completamente diferente. A nossa dificuldade de ficar em casa, de ficar isolado, é um pouquinho mais, mais delicado. Mas tem uma verdade absoluta, Luciano, que circulou aí nas redes, que é a seguinte: a pandemia fez circular no Brasil todo, o modo de viver curitibano. Muito tempo em casa e muito abraço. Opa, muito em casa, né, e tal, tem isso. É que agora já mudou muito, porque é muito cosmopolita, né, tem muita gente, né, muita coisa. Mas talvez tenha tido uma maior facilidade aqui, né, essa coisa meio Dalton Trevisan, essa coisa meio daltoniana nossa, de mais recolhido, né, mas tem o problema que não dá para ir na boca maldita no sábado, né? O problema é que é recolhido, mas aquelas nossas tradições da boca maldita, aquela situação de, né, aquela carne de onça ali no Sturte, aquele negócio, então isso aí é uma coisa que, e veja, uma coisa é você não ir, outra coisa é você saber que você não pode ir, ou que você não pode ver os seus amigos. Então, psicologicamente, isso gera um pouquinho de ansiedade, isso gera uma sensação de depressão, e aí as saídas é o que eu falei. O que a gente faz, às vezes, eu e você, né, Sandro? É uma chamada de vídeo para uma conversa, para jogar uma conversa fora, Sim. Criar ali um grupinho de WhatsApp com 3 ou 4 amigos para conversar, trocar uma ideia, porque senão realmente a gente a saúde mental vai deteriorando, né? E repito, se preservar,
não é hora de, vamos dizer assim, fazer grandes coisas, sabe? Eu fiquei um pouco preocupado no começo, tem curso de inglês, curso de não sei o quê, curso de alemão, não é hora, sabe? Não é hora de você começar agora a querer fazer todas eu tenho que aproveitar a pandemia para me qualificar e fazer sei lá, um doutorado em direito. Não é esta a ideia, sabe? Não é esta a ideia é se preservar, levar, sabe? Levar, é que nem avião na turbulência, sabe? Baixa a velocidade, vai devagarinho e depois sai, porque se começa essa ansiedade de que tem que fazer tudo neste momento, o risco de um problema mais grave, de dar aí uma situação pior em termos mentais é grande. Né? Luciano, para as pessoas que não são daqui, e a nossa prosa está bem interativa, essa noite está bem bacana, as pessoas estão participando mesmo. Para quem não é daqui, a feirinha do Largo da Ordem, né? O pessoal, puxa, que saudade da feirinha. Mas nem me fale, nem me fale nessa feirinha, feira tudo ontem mesmo. As feiras gastronômicas, todas essas feiras. Nem me fale. Agora, saudade. Eu vou registrar as últimas presenças dessa noite, que a gente já vai seguindo para a parte final, registrar a presença do meu querido colega Marco Serral, da Universidade Federal, da Simone, da Silvana, do Gilmar, da Gabriela Outeiro, sua colega juíza, a Vânia Rabelo, nossa querida colega, uma das maiores autoras em processo do trabalho em tutela coletiva, a doutora Vânia Rabelo. Tem uma pergunta ali, pergunta da Simone ali, se o empregado pode colocar um limitador na disponibilidade para o trabalho, né? Olha, quem sabe um cronômetro, né? Veja, para ele sim, mas não, o que eu digo, o que eu acho que ela quer saber, assim, o chefe quer falar com ele numa teleconferência às 10 horas da noite, entendeu? Olha, a resposta que eu daria para ela é assim, como é que é aquela velha, poder pode, né? Só que em época de pandemia, nessas épocas, a gente sabe que o empregado vai ter a tendência de acabar aceitando em prol do emprego, né? Não sejamos ingênuos nesse aspecto, né? Sem dúvida. Numa situação de pleno emprego, a gente consegue fazer esse tipo de limitação, ou um empregado muito qualificado, que possa lá colocar algum limite. Mas, em regra, o empregado vai atender o chefe mesmo e não vai ter jeito, e aí não adianta a gente ficar muito tapando sol para peneira. Claro. Luciano, para a gente encerrar, eu venho perguntando e dialogando com todos aqueles que eu converso nessas noites, nas lives. Eu vou primeiro dar o meu depoimento para depois ouvir o teu, né? No momento inicial da pandemia, eu estava muito otimista, né? Eu achava que a sociedade ia construir, sim, conexões tecnológicas, mas que essas conexões que são tecnológicas nos levassem às conexões humanas e, portanto, mais solidariedade, mais integração. E o tempo foi passando e eu passei do modo otimista para o realista, né? Passado 40 dias, assim, eu já pensei, eu acho que não sei se o mundo, como é que esse mundo vai sair no contexto pós-pandemia. Então, eu queria ouvir de você, qual é a tua perspectiva, né? Não é nem um diagnóstico, porque ninguém tem essa bola de cristal, mas não tem, qual é o teu sentimento para uma sociedade pós-pandemia? Mais igualitária, mais individualista, mais solidária, comunitária? O que você sente que pode vir no contexto pós-pandemia das sociedades humanas? Olha, em primeiro lugar, a gente está falando de saúde mental aqui, eu só não posso deixar de falar uma coisa assim, os psicólogos estão atendendo online, sabe? Sim. Então, assim, não tenha a menor dúvida de procurar um psicólogo, de procurar ajuda se você estiver sentindo algum problema. Isso eu sempre indico e tal. E já emendando a tua pergunta, uma das consequências, talvez, positivas, se é que tem, né? É que a gente passou a perceber esse tipo, né, esses profissionais. Então, a gente passou a perceber o psicólogo, né? Eu acho que tinha uma coisa, eu não vou no psicólogo, e agora a pessoa entendeu, né? É para isso que serve o psicólogo mesmo, para você, quando você está numa situação, que você está precisando de ajuda, não é para louco, é para gente que está precisando de ajuda, pessoas, né? E eu acho que a gente está, talvez, jogando um outro olhar, você falou, para aquele cara que faz a limpeza da rua, né?
para aquela pessoa que faz a limpeza, as profissões menos valorizadas, né, de maior entropia. Eu estou vendo muita homenagem a profissional de saúde, né? Vamos homenagear o profissional de saúde, vamos valorizar, vamos ver se pós-pandemia, quando houver algum tipo de valorização salarial, valorização de piso salarial, isso também vai se refletir, né? Eu acho que a gente começa a ver que profissões nem sempre tão valorizadas e muito sofridas e muito, né, profissões muito difíceis, né? Elas são muito importantes nesse aspecto. Eu acho que a sociedade possivelmente vai perceber alguns valores que hoje não tem. Por exemplo, talvez a gente gasta em muita coisa que não precisa, né? Talvez a gente consome muito, ou consome coisas desnecessárias, ou faz coisas desnecessárias, e na hora constrói coisas desnecessárias, e na hora que vem uma pandemia dessa, você não tem uma vacina, você não tem um sistema, né? Então, do ponto de vista, assim, do mundo, eu acho que eu tenho experiência que as pessoas comecem devagar, isso é um processo, né? Isso é um processo que as pessoas devagar comecem a perceber, né? A se voltar mais para um lado humano, a voltar um pouco mais para o humanismo, né? Percebendo como é importante essa coisa de discutir saúde, de discutir vidas, né? Eu acho que a pandemia ela exacerba, né? Esse lado humano da gente, mesmo na política, né? Exacerba a discussão, a gente vendo talvez absurdos, a gente pode perceber o que seria o normal e como voltar a este normal, né? Então, isso tudo, claro que hoje nós estamos em pandemia, nós estamos isolados, mas isso tudo pode ser objeto pode sair daqui um novo tratado de Versalhes, né, alguma coisa do gênero. Né? É verdade. Eu creio que certamente não seremos iguais, seremos diferentes. Não, eu não tenho mais certeza vai mudar. Qual diferente seremos. Se seremos diferentes, mais solidários ou mais individualistas, né? Eu espero eu espero que mais solidários, né? Eu espero realmente que mais solidários, que as pessoas se lembrem. E talvez também a questão da fragilidade, né, Sandro? Porque há uma certa... esses dias no Facebook eu fiz um paralelo com a história do Titanic, que era um navio que não afundava e tal, foi lá o iceberg. Quer dizer, há uma certa arrogância, né? Porque a gente tem tecnologia, porque a gente tem que crescer não sei quantos % ao ano, porque não sei o quê. E, de repente, um vírus demonstra que, olha, vocês não... Como é que é? Literalmente, vocês não estão com essa bola toda, né? Vocês precisam parar para valorizar um pouco mais outras coisas. O americano foi esvaziado por conta de uma contaminação do coronavírus. Pois é, mas se em vez... Mas sendo um pouco utópico, mas se em vez de gastar o dinheiro no porta-aviões, tivesse gasto o dinheiro em pesquisa, talvez já tivesse a vacina. Né? Então, eu sei que isso é utopia, que sabe, que a gente vai continuar, quer dizer, a história do mundo, ela não é essa coisa toda, mas pode ser um passinho, né? A coisa pode caminhar para isso, talvez um investimento maior na saúde. Né? Luciano, o nosso reloginho aqui de derrubar a ligação começou a rodar. Mande teu abraço, tuas considerações finais aí. Um abraço para aqueles que nos veem. Um abraço, um beijo para todo mundo. Muito obrigado por acompanharem aí a nossa live. E isso vai ficar gravado, né? Fica gravado. Vai sim, então, vai sim, com certeza. Depois podem divulgar por aí. Luciano, valeu, obrigado, boa noite a todos que nos acompanharam. Muito obrigado pela audiência alta nessa noite fria de Curitiba. Mais de 30 pessoas, colegas da comunidade jurídica, dirigentes sindicais. Demos Ibope. Muito Ibope. Luciano, valeu. Falou. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Até.